Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um estudo da série Pérolas do Reino. A referência encontra-se em Apocalipse capítulos 21 e 22. O estudo é um comentário das principais informações que João viu e narrou no seu livro, no finalzinho do livro de Apocalipse, o resumo geral de Apocalipse 21 e 22. O tema do estudo é a Nova Jerusalém, a cidade que Deus fará para os seus fiéis. Bom, em se tratando de escatologia, como acontece com quase tudo nessa área da teologia, a Nova Jerusalém também é tema de debates interpretativos entre as diferentes visões escatológicas. Desculpe. Interpretação simbólica da Nova Jerusalém. É a interpretação que eu acredito, essa que é a visão que eu defendo. A descrição da Nova Jerusalém deve ser interpretada de maneira simbólica, ou seja, a Nova Jerusalém é o símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação presente no livro do Apocalipse. Essa interpretação, de forma alguma, entende a Nova Jerusalém como um tipo de utopia, como alguns alegam. Ao contrário, essa interpretação considera o padrão literário do livro do Apocalipse, onde, obviamente, é rico em simbologia e percebe que a descrição da Nova Jerusalém obedece a esse padrão, onde uma realidade indescritível é revelada através de símbolos. Essa é a interpretação natural do próprio livro do Apocalipse. A linguagem é metafórica. Portanto, nós devemos fazer comparação com as coisas que acontecem no mundo natural. Tudo que acontece no mundo natural tem origem no espiritual. Então, nós devemos compreender o que está acontecendo por trás das cortinas. E muitas das mensagens aparecem apenas nas entrelinhas. E nós devemos prestar muita atenção e orar, pedindo a Deus discernimento espiritual, discernimento de espíritos, espírito de sabedoria e revelação. Pois só assim nós vamos compreender a ótica de Deus sobre os fatos. E o mais importante é compreender como Deus vê, como Deus enxerga. E isso vai nos ajudar a tomar as decisões, a fazer escolhas corretas. A Nova Jerusalém é retratada como a noiva pura do Cordeiro, que significa a verdadeira igreja sem mácula, e também como a cidade do Deus vivo. Ela é uma igreja, ela também é uma cidade. João disse em Apocalipse 21:10, levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. A cidade santa, que é a cidade do avivamento, chamada metaforicamente de Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, ou de junto de Deus. Quer dizer que ela foi gerada no coração do próprio Deus e representa os ideais de Deus para a humanidade. Essa mesma cidade é a cidade que reina sobre os reis da terra, descrita em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela é grande no sentido de importante, porque, na verdade, ela é uma pequena cidade do interior da Bahia. A expressão que diz que reina sobre os reis da terra mostra-nos claramente que Deus honrará essa cidade e seus habitantes, sabendo que muitos inimigos do reino de Deus também habitam nesta mesma cidade. Mas a restauração da parte de Deus será para os justos, os trigos e não os joios. A cidade é chamada de Ramoná ou Amoná, começando com a letra H. Em Ezequiel 39:16. Ezequiel capítulo 39, versículo 26. Amoná. No mesmo versículo diz que a limpeza da terra vai partir dessa cidade.
Deus vai purificar o mundo, começando por essa cidade. As pessoas virão de longe para conhecer a vontade do Senhor. Deus decidiu se revelar por meio dessa cidade, do seu povo fiel, através deles, os remanescentes habitantes nela. E a história vai recomeçar por meio deles. Esse é um decreto do próprio Deus, uma decisão do coração de Deus, que só recomeça através dos remanescentes. Claro que Deus vai soprar no mundo todo, assim como ele tem feito, mas esse grandioso avivamento, esse avivamento espetacular, incrível, o maior avivamento da história da humanidade, vai começar realmente por meio deles. Uma das pessoas do grupo dos remanescentes representa a avivalista, uma pessoa avivalista. Todo e qualquer avivalista conhece e entende a visão do próprio Deus sobre o avivamento. Portanto, devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade eterna, santa, o lar da noiva do Cordeiro, bem como a própria noiva. De modo que não podemos estabelecer uma distinção entre os redimidos, que são os remanescentes escatológicos, habitantes da cidade, e a própria cidade em si. Pois tudo acontece na cidade, partindo de algo ou um local específico que está no centro da mesma cidade. Essa cidade desce do céu, isto é, a sua origem está no céu. Ela vem de Deus, pois foi escolhida por ele, nascida do alto como resultado da obra transformadora do Espírito Santo. Ela é representada pela pedra cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, em Daniel capítulo 2, versículo 34. A expressão lá, cortada sem auxílio de mãos, a expressão sem auxílio de mãos significa intervenção sobrenatural do próprio Deus. Ou seja, sem auxílio de mãos, mas na verdade Deus usou sim a mão direita de alguém para registrar o projeto. A pedra está representada por meio da ideologia de Deus, ideias organizadas por meio de um projeto. Sem auxílio de mãos, porque foi a mão do próprio Deus, ele corta essa pedra. A pedra sai da parte de barro dos pés da estátua e significa a teocracia, governo totalitário de Deus. Teocracia é o governo no qual as pessoas dependem de Deus, fala com Deus, interage com Deus, a qual o próprio Deus reina. Deus é rei. Então, Deus será rei sobre essa cidade toda no futuro, e Deus já reina através das pessoas que estão na parte de barro dos pés da estátua, de onde gerou essa pedra. Ela é muito mais do que edifícios, ela representa pessoas. Sabemos que a igreja somos nós. Deus não está se importando com placas, com prédios, com luxos. Deus não está olhando para isso, mas ele olha sim para os segredos do nosso coração. Em algum momento da sua vida, Deus já usou alguém para te falar os segredos do seu coração? Tem um versículo que diz assim: e serão manifestos os segredos do seu coração. Para ver ou para notar que Deus está verdadeiramente entre nós. Muitas vezes Deus faz isso para provar que é Ele. Deus revela todos os segredos do coração. E por quê? Porque só Deus conhece os segredos do coração. O diabo não sabe, os demônios não sabem. O diabo desconfia muita coisa, porque ele sabe ler e ele lê a Bíblia. Então ele lê, ele ouve as pessoas falando, mas ele não sabe tudo sobre o futuro. Ele não sabe tudo sobre tudo. Ele não sabe. Então, ele imita. A principal arma do diabo é o engano. Por isso o mundo está assim, um dos motivos. Porque muita gente aqui na Terra escolheu servir ao diabo por engano, pensando que o diabo é bom, pensando que o diabo faz algo de bom pelas pessoas. Então, cegas, dominadas, a mente completamente cega. O diabo só joga sujo. Minha oração durante anos da minha vida foi assim. E é até hoje. Eu orava assim, e oro assim: Deus, faz cair as escamas dos olhos das pessoas. Deus, apresenta-se para a humanidade, a tua essência, o teu caráter, Senhor. Se o mundo te conhecer, a maioria dos habitantes do planeta Terra irão se render ao Senhor, pois o Senhor é um Deus perfeito demais, não tem como não te conhecer. Não tem como uma pessoa te conhecer e não te amar e não te adorar. Eu orei durante anos assim. E acredite, Deus tem revelado e tem mostrado que ele fará isso. Ele quer se apresentar para a humanidade de acordo com o relato de Ezequiel 38, 39.
O objetivo disso tudo, né, como já expliquei em vários dos estudos, está lá, claro, em Ezequiel 38, 39, que Deus quer mostrar como ele é a sua essência, o seu caráter. Deus, ele fica triste e até indignado quando as pessoas distorcem o caráter dele. Quando inventa que ele fez ou faz ou fará determinada coisa que não é ele, que ele não age assim. Ele é soberano, absoluto, ele sabe tudo o que vai acontecer. Mas saber é totalmente diferente de manipular para que aconteça. Saber que uma pessoa vai escolher errado é diferente de induzir ou manipular a pessoa a escolher errado. Então, Deus não induz ninguém a fazer nada de errado. Ao contrário, Deus, ele chama a atenção das pessoas, ele dá oportunidades, ele é longânimo. Deus é muito, muito paciente mesmo. É possível ele se irar, claro, está na Bíblia. É possível ele tomar vingança, sim. O meu Deus é um Deus que toma vingança, mas ele não se vinga por qualquer coisinha, não é assim. É só quando a pessoa abusa demais mesmo, chega ao extremo e Deus toma vingança. Mas ele é muito zeloso, sabe? É zelo no sentido de ciúme santo mesmo. Quem é realmente de Deus, tem gente que é de Deus, que é tão amigo ou amiga íntima de Deus, que Deus não deixa ninguém tocar no fio de cabelo. Acredite. Acredite que Deus pode ficar indignado até quando alguém fala mal, inventando coisas com o nome dos seus amigos. Como aconteceu com Moisés, quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Então Deus, ele fica indignado, tira a satisfação. É impressionante, assim, o relacionamento de Deus com as pessoas quando Deus tem amizade. E Deus, ele ama a todos, não faz acepção de pessoas, mas ele tem amigos íntimos, assim como nós. Não me diga que você, se você tem 20 ou 30 amigos bem próximos, você ama todos da mesma forma. Não diga que não é verdade. Sempre tem aqueles que você confia mais, que você recebe na sua casa para tomar um café, comer um bolo com muita alegria, que você faz questão de fazer um almoço especial, que gerou no seu coração uma amizade, um sentimento bonito, que você admira o testemunho de vida, a história da pessoa, que você já aprendeu muito com a pessoa, então você tem afinidade, ou que a pessoa conhece e serve o mesmo Deus que você conhece, que tem algo na vida daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou daquele grupo, que você se identifica. Sempre tem gente que você vai considerar amizade. Uma coisa é, para Deus, na avaliação de Deus, é assim, a pessoa ama a Deus quando obedece. Não adianta falar que ama, falar para todo mundo, falar para Deus. Deus, ele vê assim, se você ama, você obedece a palavra dele. Você aceita viver esse evangelho de renúncia, de caminho estreito. Porque quem ama, obedece. A obediência é prova de amor. Portanto, Deus considera muito a fé no coração da pessoa, atuando junto com a obediência. Entenda, você deve acreditar e obedecer em tudo. E se você tem dúvida que é Deus, você deve perguntar, que ele responde, ele sempre responde. Então, quando você pergunta a Deus qual o caminho certo, o que você deve fazer para agradá-lo, porque o que você quer é agradá-lo, Deus vai sondar o teu coração. Se ele perceber interesse mesmo em agradar, ele vai te responder exatamente o que você deve fazer. Se você perguntar, porque Deus não é manipulador, não é tirano. Tirano é Baal, manipulador é Baal, perverso é Baal. Deus não é isso. Deus é bom. A Bíblia mesmo diz, Deus é bom. Pensa num Deus bom. Eu falo de conhecimento de causa. Um Deus perfeito. Não existe falha no comportamento dele. Não existe. Deus jamais pecou. E Deus, ele não pode. Tem coisa que ele não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Ele não pode mentir. Ele não pode ir contra a própria natureza. Ele não pode pecar. Entende? Portanto, Baal está escondido por detrás de uma religião. Uma religião que influencia muita gente e se diz cristã. Se diz cristã. Mas por trás defende as características do próprio Baal como se fosse Deus. E Deus tem mostrado a sua indignação e reprovação em relação a isso. Ele quer que apresente ele como ele é na sua essência. Porque ele não se sente bem quando as pessoas distorcem o caráter dele. Ele não tem que aceitar isso. E assim, é muito sério isso, muito sério. Porque além de distorcer o caráter de Deus, essa religião distorce e acaba anulando o cristianismo bíblico, a essência do cristianismo. Na verdade, essa religião tornou-se uma seita. Deus enxerga como uma seita. E nós sabemos que Deus não aviva a seita. Deus aviva a sua obra no meio dos anos do seu povo. Não é possível Deus avivar seitas. É por isso que ou o grupo se corrige completamente, ou para esse grupo o avivamento não chegará.
porque tem muitos erros e muitas heresias graves por trás. Muitos deles acreditam muito mais nos teóricos desse mundo, nas experiências pessoais de A, B e C, nos livros. É tanto que muitos deles orientam muito mais o povo para ler os livros do que a própria Bíblia. Acredita mais nos teóricos do que Deus, porque Deus é o autor da Bíblia. Nós devemos estudar mais a Bíblia do que qualquer outro livro. Claro que os livros nos ajudam muito, não estou aqui falando de forma negativa dos livros, mas por trás dos livros também tem a opinião pessoal do próprio autor. E muitas vezes o autor se equivocou. Somos falhos, nós erramos, eu erro, você erra. Portanto, aquela pessoa que escreveu o livro, se a pessoa teme a Deus, se a pessoa recebeu sabedoria de Deus, se a pessoa interpreta a Bíblia exatamente como ela é, exatamente com a mensagem que Deus quis mostrar por meio da Bíblia, aí tudo bem, vale a pena você ler o livro. Mas se não for assim, imagine um livro escrito por uma pessoa herética, uma pessoa herege. Imagine que ele vai fazer 300, 400, 500 mil, 2.000 cópias desse livro e vender. Quantas pessoas irão ler esse livro? Se nesse livro tiver muitas páginas e apenas 10 páginas com heresia, aquelas 10 páginas com heresia serão espalhadas também. A pessoa vai ler o livro todo. Aquelas heresias irão entrar na mente das pessoas e confundir a mente. E principalmente esse tipo de heresia que distorce o caráter de Deus, que fala mal de Deus. Porque tem esse tipo, está provado e comprovado que tem, e Deus já deu discernimento. Que religião é que está fazendo isso? E que faz há muitos, muitos anos. Com isso, Deus está indignado e esse é o motivo que ele vai tomar vingança. Deus tomará vingança contra o povo que distorce o caráter dele. Se esse povo não se arrepender e não se voltar para ele do mais profundo da alma e do coração, parar de distorcer a sua palavra e passar a pregar a verdade como ela é. Essa verdade está na Bíblia, basta orar, basta buscar com sinceridade e ler a palavra que Deus vai mostrar. Afinal, a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor será espalhado como as águas cobrem o mar. Tem isso em Isaías 11, tem em outras referências da Bíblia. Acho que é Abacuque, se eu não me engano. Conhecimento se espalha como as águas cobrem o mar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Se a tua busca for sincera, eu te garanto que Deus te responde. Pois Deus é um Deus que quer se relacionar, um Deus de relacionamento. Deus anseia, Deus é um Deus de relacionamento. Ele gosta de se relacionar com as pessoas. E a minha oração foi e é essa. Deus, apresenta-se para a humanidade, a tua essência, o teu verdadeiro caráter. Senhor, faz isso, Senhor, que o mundo vai mudar. Eu sempre falava isso para Deus nas minhas orações e falo até hoje que eu realmente acredito assim. Eu acredito assim. As pessoas conhecendo esse Deus, as pessoas irão se apaixonar assim por Deus a ponto de fazer tudo por Ele. Porque é a perfeição absoluta em forma de um Deus. Pense em tanta beleza, tanta ternura. Abba, Pai, Papai do céu, Paizinho. Trata com amor e carinho, orienta, aconselha, repreende. É lindo demais, Deus é lindo. Como alguém pode encontrar defeitos em Deus? Como alguém pode pregar heresias, distorcendo o caráter de um Deus tão perfeito como esse? Gente, por favor, em nome de Jesus, não fale mal de Deus. Se você não conhece, não fala nada. Procure estudar mais a Bíblia, mas não fale mal de Deus. Isso é feio demais. Isso é ridículo, isso é absurdo. Não coloque defeitos em um Deus que é perfeito. Eu me refiro ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus da minha vida, o Deus do Ministério Avivar Direcê. Ele é perfeito demais, tá bom? Que Deus te abençoe sempre, que você venha enxergar a perfeição desse Deus. Quando João descreveu essa cidade, vamos continuar, né, o nosso estudo. Eu parei aqui um pouco para explicar a minha opinião, mas vamos continuar o nosso estudo. Quando João descreveu essa cidade esplendorosa, ele utilizou os mesmos símbolos do capítulo 4, na visão do trono de Deus, e de fato, é nessa mesma cidade que Deus começa a limpeza, o caminho por meio do juízo. O juízo começa na casa de Deus. Não tem um versículo que diz isso? E o juízo começa na casa de Deus, começa na igreja evangélica, nos altares. Primeiramente, Deus muda a mentalidade dos líderes e em seguida muda as pessoas. Você sabe perfeitamente o quanto um líder influencia, não é verdade? Quem é que fica com o microfone na mão? Quem é que conduz os eventos, as palestras?
as ovelhas, ficam o tempo todo pegando o microfone, você sabe que não. Quem conduz, quem orienta, quem aconselha, são as pessoas que têm o chamado de Deus ou que estão lá sem chamado. Você sabe que tem gente que está sem o chamado de Deus mesmo. No Brasil e no mundo tem pessoas que ficam só por dinheiro, não tem unção, tem hereges no meio, como você sabe. Infelizmente, no Brasil tem algumas igrejas evangélicas que o púlpito se tornou parecendo, não é criticando não, gente, mas não parece um circo. Tem gente que imita cachorro, pula nas costas do outro, roda, roda, roda sem parar, e faz bagunça, e imita coreografia mundana, música com letra mundana, inventa show gospel, e você olha assim, parece uma boate, os jovens só dançando, paquerando. Tem igreja que jovens usam drogas, que os casais se separam como se fosse no mundo, e que casam com outro em questão de meses. Tem igrejas que as pessoas já se casaram 3 vezes, pessoas da liderança. No Brasil todo, assim, você acha que Deus está pensando o que sobre isso? Um Deus santo e perfeito. Você acha que um líder se casando 3, 4 vezes não está influenciando as pessoas para que façam isso também? Então não leva a sério o casamento, sabe? É tão terrível, é doloroso, é triste, mas hoje em dia está assim. Mas essa palavra aqui é uma palavra de esperança. Vamos pensar no amanhã. Vamos pensar nas promessas de Deus, desse Deus perfeito, restaurador, que nos ama e que sonha em avivar o mundo. É o sonho do coração dele, que ele já falou várias vezes, que ele sonha e que ele fará isso. Então, assim, vamos pensar nisso, né? Porque se você for olhar para a realidade de hoje, é assustador. Para mim é. Às vezes eu até choro olhando assim, principalmente o sofrimento das crianças, né? A tortura, perseguição, pedofilia, crianças passando fome, sede, crianças sem estudo, crianças sendo maltratadas, perseguidas, assassinadas. Tem gente que faz pacto de sangue utilizando crianças, porque no reino espiritual tem demônio que pede sangue de crianças, entende? Então, assim, é tão doloroso isso, mas nós devemos pensar no Deus que pode todas as coisas, num Deus que restaura, num Deus que transforma e nas promessas de Deus que estão registradas nas páginas da Bíblia. É impossível Deus mentir, é impossível Deus falhar com as suas promessas. E o que está na Bíblia, não foi eu que escrevi, não foi você que escreveu. O que está na Bíblia, as pessoas escreveram, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como duvidar das páginas da Bíblia. É a verdade pura, absoluta de Deus. E como essas promessas estão na Bíblia, eu acredito e incentivo você a acreditar também. Porque eu quero transmitir nesse estudo uma mensagem de esperança para o teu coração. Amém? Vamos continuar aqui. A cidade é revestida da glória de Deus e seu esplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. A Nova Jerusalém reflete a glória de Deus. A noiva reflete a glória do noivo. Ela é santa, ela é a noiva, ao contrário da grande Babilônia, a prostituta. A prostituta meretriz é representada pela parte de ferro dos pés da estátua. Em Daniel capítulo 2. Os cidadãos da Babilônia escatológica de Apocalipse capítulo 17 e 18, os admiradores da meretriz não podem pertencer à noiva, pois são joios e lobos. A cidade santa é a habitação apenas da igreja redimida, do verdadeiro Israel de Deus. Ela tem uma grande muralha. Isso significa que ela não é aberta a tudo. Muralha significa segurança e proteção. Semelhante à arca de Noé. Quem estava dentro estava protegido dos perigos externos e das contaminações do mundanismo carnal. A muralha demarca a santidade da cidade, separa o puro do impuro. Esse muro protege os que estão dentro e afasta os injustos, os idólatras, blasfemos e hereges que estão de fora dos muros. O pecado não pode entrar nessa cidade. Somente os redimidos, os justificados, os que tiveram suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, é que podem entrar e habitar e ser essa cidade santa. Lembrando que essas pessoas têm o selo de Deus na testa. Os remanescentes têm o selo de Deus, é um selo invisível, mas eles têm.
É o próprio Deus selou, eles estão protegidos. Mesmo eles na terra durante o período da Batalha do Armagedon, que inclusive já começou, nós já estamos na Batalha do Armagedon, que é a mesma grande tribulação. Durante esse período, eles estão na terra, mas protegidos por Deus. Mesmo essas pragas, esses acidentes, isso que está acontecendo no mundo todo, não acontece com todos. Tem alguns que Deus preserva, mesmo estando cercado de perigos. De fato e de verdade, Deus dá ordem a anjos no reino espiritual e os anjos cercam essas pessoas. Então, eles serão protegidos mesmo durante essa situação de grande tribulação, de batalha do Armagedon. Até porque a luta é de Deus, a batalha do Armagedon pertence a Deus. O próprio Deus intervém e age na batalha. Então, no reino espiritual, é o Senhor dos exércitos, das guerras celestiais que está lutando nessa guerra. As pessoas, né, são instrumentos ou de Deus ou do diabo. Tem um grupo que representa Deus, o Deus vivo verdadeiro, e outro grupo que representa a Baal. E aí, essas pessoas que representam a Baal, infelizmente, passaram vergonha, serão derrotados, humilhados, expostos. E Baal não pode fazer nada para ajudar ninguém. Você viu aquele texto da Bíblia em que Elias desafia os profetas de Baal? O próprio Elias zomba. Eles clamam até meio-dia e nada de Baal responder. E Elias diz: quem sabe ele não está dormindo ou não está viajando? Eu acho que foi assim que Elias disse, né? Porque Elias desafiou, Elias sabia que ele servia ao Deus vivo verdadeiro. E os demais servindo a Baal. E eles começaram a se cortar, que era assim o culto deles. Clamar e nada. E Elias clamou a Deus e Deus respondeu com fogo. Deus mandou fogo santo diante dos olhos de todos. E eles falaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, assim, muitas vezes Deus prova mesmo. Deus humilhou a Baal e os adoradores Baal naquela situação. Humilhou mesmo. E sinceramente, nas 10 pragas do Egito, Deus não humilhou. Humilhou Faraó, os egípcios. Uma praga atrás da outra representava a humilhação de Deus em relação aos deuses falsos. As rãs e tudo mais. Deus humilhou cada deus falso do Egito. E, sinceramente, foi bom ter humilhado mesmo. Porque como é que o ser humano insiste em adorar a deuses falsos? Como é que o ser humano insiste em voltar o seu coração para a idolatria? Em buscar, preencher o vazio que tem do seu coração adorando deuses falsos. Que precisa ver, que precisa tocar, que precisa fazer estátua. E mesmo quando não faz, que precisa buscar tanto, assim, insistir tanto. Porque tem gente que é idólatra e que adora e coloca no centro do seu coração e que defende, como tantos e tantos, gente, que adora cantores, que adora famosos, enfim, que adora qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. E tem gente que fica obcecado. Eu já conheci pessoas idólatras obcecadas por deuses falsos. Então, assim, é terrível demais, né? Porque Deus criou os céus e a terra. Deus é o dono de tudo. E como as pessoas insistem, né, para escolher, para buscar outros deuses. Eu sei que a escolha pessoal, livre-arbítrio, cada um escolhe o Deus que quiser. Mas mesmo assim, é muita cegueira espiritual e ignorância, eu acho. Temos o Deus vivo, perfeito, disponível para nós e mesmo assim escolher servir outros deuses. Então, de fato e de verdade, o tempo presente não é diferente do tempo passado. Nas 10 pragas do Egito, Deus humilhou os egípcios, o faraó, humilhou os deuses falsos. Nas 7 taças da ira de Deus do Apocalipse, Deus humilha a besta, que é emerge do mar, que é o anticristo, os marcados com 666, e enfim, os idólatras, os que distorcem o caráter do Deus Santo, vivo e verdadeiro. Enfim, muitos outros, os ímpios, os joios. Deus preserva os trigos. O dia do Senhor no Antigo Testamento representa um período. Naquele dia significa naquele período. E o dia do Senhor, de acordo às profecias dos profetas do Antigo Testamento, é um período de bênção para os justos e castigo para os ímpios. É um período de bênção e maldição. Ao mesmo tempo que Deus está abençoando uns na terra, está pesando a mão sobre a vida de outros. É um período, porque Deus é um Deus que abençoa, mas também amaldiçoa. Quando Deus amaldiçoa alguém, somente Ele mesmo pode retirar a maldição. Assim como Ele amaldiçoou Nabucodonosor e depois Ele mesmo retirou. Então, quando Ele amaldiçoa, somente Ele pode tirar. E é possível. Acho que é Deuteronômio 28, fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Repare, as bênçãos decorrentes de quê? Da obediência. Então, Deus está e vai abençoar os obedientes, os que obedecem à Bíblia, os que buscam obedecer a Deus. Não são pessoas perfeitas, entenda, mas teme a Deus.
busca melhorar, pede perdão a Deus pelos seus pecados, confessa, entende? É diferente. Não quer idolatria, não se dobra diante de nenhum falso Deus. Se um remanescente se dobrar diante de um falso Deus, ele não é um remanescente. Não pode ser. Remanescente é aquele que não se dobra diante de nenhum falso Deus, que adora somente um Deus, o seu Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Isso é ser remanescente, a semente santa. É aquele povo realmente que só adora a Deus e que não. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Para não se dobrar diante da estátua, estava disposto a ser jogado vivo no fogo e realmente foram. Ele falou: não adoraremos a sua estátua, ó rei. Independente do nosso Deus nos livrar ou não, nós não vamos adorar a sua estátua. E remanescente é isso mesmo, né? Remanescente é apedrejado, enforcado, manda cortar a cabeça, o que for. Mas remanescente ama tanto ao seu Deus que não se dobra diante de falsos deuses. Então é assim que Deus vê o povo que está lá na parte de barro dos pés da estátua em Daniel 2. São remanescentes, eles adoram a Deus, eles guardaram a fé. Eles não deixaram se levar, mesmo cercado de enganos de perseguição, porque esse povo já passou perseguição. Muito, muito, muito. Sei disso porque eu fiz um estudo assim, muito profundo em relação à estátua, e principalmente na parte que chega nos pés da estátua, né, que é um reino só. Os pés e os dedos, que representam um reino só. É um reino, mas ele é dividido. Porque são duas ideologias opostas. Estudei profundamente escatologia, estudei isso e posso afirmar com convicção aqui. Posso afirmar para você. Esse povo não beija os pés de Baal. Não adora outros deuses. Esse povo conhece o Deus vivo e verdadeiro. E Deus usará tremendamente esse povo, porque Deus decidiu que quer honrar a fé e a obediência deles. Os da parte de barro dos pés da estátua. Então, o formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Um lugar onde apenas o sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita, é honrado, respeitado, venerado e reina absoluto. O centro dessa cidade é puro, belo e valioso como ouro, íntegro como vidro transparente. Nessa cidade não há nada escondido. A glória de Deus manifesta-se em todos os lugares dessa cidade. A cidade também tem um rio de água viva, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Esse rio simboliza a vida eterna, a salvação pela graça de Deus. A salvação é pela graça. O rio não procede de qualquer lugar, ele sai do trono de Deus. Isso significa que nossa salvação não vem de qualquer lugar, ela sai do trono de Deus, tem a sua origem no trono. Isto é, na vontade soberana de Deus, e nos foi conferida pelo sangue redentor de Cristo Jesus. No original grego, os termos referentes à árvore da vida, ao rio e à praça estão no coletivo. E isso demonstra o caráter abundante da nossa salvação, a comunhão plena e permanente entre Deus e todos os habitantes da santa cidade. Aqui é impossível não nos lembrarmos do jardim do Éden, de onde o homem foi expulso, separado de Deus, condenado à morte por seu pecado. Mas, na Nova Jerusalém, o jardim está preservado às margens do rio da água da vida. A árvore da vida está acessível, a comunhão com Deus está restaurada, a morte dá lugar à vida eterna. Olha, o que eu estou explicando aqui é o que está relacionado ao futuro. Esse período ainda não chegou, pois a história ainda não chegou em Apocalipse capítulo 21. No tempo presente, estamos vivendo o juízo de Deus. Deus está fazendo uma intervenção na história da humanidade para limpar o caminho por meio do juízo. Portanto, é juízo e justiça de Deus no tempo presente. Mas o estudo que eu estou fazendo aqui se realizará quando começar a se cumprir Apocalipse capítulo 21. Tá? Para você não pensar, já está acontecendo isso? Não, vai acontecer.
Por fim, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, ou seja, revela-nos a majestade e soberania do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que merece ser adorado. O Senhor é quem governa. É o reino de Deus na sua totalidade. O povo de Deus o serve com alegria e devoção. A totalidade do seu esplendor só irá acontecer na implantação da pedra, que é o reflexo do ideal de Deus para a humanidade. Nesse dia será cumprido com toda a plenitude a sublime promessa registrada no versículo 22 do capítulo 4. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Bem-aventurados são os habitantes da cidade santa, que guardam as palavras da profecia desse livro. São os vencedores que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Portanto, o testemunho é de fundamental importância. O próprio Deus criou uma situação para registrar esse testemunho, porque Deus quer glorificar o nome dele mesmo por meio do testemunho. Os eleitos são eles, os remanescentes escatológicos, os mesmos que possuem o selo de Deus em suas frontes. Apocalipse 14:1. Esses reinarão por toda a eternidade com o Senhor. Essa visão de João oferece conforto aos santos perseguidos pelo dragão e seus aliados, no sentido que mostra as bênçãos da comunhão com Deus. Podemos fazer uma segunda aplicação: a glória do céu, assim ilustrando a esperança dos crentes fiéis. O novo céu e a nova terra representam a nova ordem em que Jesus e seus adoradores dominam. É nesse sentido que Isaías relatou a promessa de Deus, olhando para o Israel espiritual, o reino messiânico. Leia Isaías 65:17 e Isaías 66:22. Vamos agora à conclusão do estudo. Conclusão, eu fiz assim. Em Hebreus 12:22-23 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, igreja dos primogênitos. Sião é outro nome para a Nova Jerusalém. Jerusalém é vista como a habitação de Deus com o seu povo. Sião é definido como o puro de coração. Sião é definido como o puro de coração, o povo do Senhor. Jerusalém é Sião e é a terra prometida. Portanto, as expressões Jerusalém, Sião, Belo e Santo Monte representam tanto a cidade quanto a morada dos eleitos, os mártires na fé, os remanescentes que rejeitaram a marca da besta e, por isso, sofreram muita perseguição e injustiça. Os dois principais representantes da parte de barro dos pés da estátua estão descritos em Apocalipse, capítulo 11. Se eu não me engano, está no capítulo 11, que fala sobre duas testemunhas mártires. Não são formados por dois homens, nem por duas mulheres, sim por um casal. São duas testemunhas, eles são os principais líderes que ocupam a parte de barro dos pés da estátua em Daniel 2. Diante do exposto, Deus decidiu intervir para fazer justiça aos santos. Foi aí que aconteceu a Batalha do Armagedon, que acabou por atingir o mundo todo. A última e decisiva rebelião contra Deus findará na Batalha do Armagedon e, de uma forma ou de outra, acaba atingindo o mundo todo. Através dessas pestes, Deus está mandando as chuvas de granizo, enfim, todas as catástrofes naturais são enviadas pelo próprio Deus. E diz respeito à Batalha do Armagedon. Deus fica irado, indignado, o mundo nesse período está assim, poluído de pecado, muitas e muitas cidades passaram a imitar Sodoma e Gomorra, o mundo quase inteiro, semelhante aos dias de Noé, Noé construindo a arca, Noé pregando a justiça, Noé era pregoeiro da justiça, e as pessoas zombando, escarnecendo, insistindo no seu pecado. Hoje em dia não é muito diferente. E diante disso, a Batalha do Armagedon acaba se espalhando. Os reflexos da batalha se espalham por todo o planeta Terra. E o avivamento também será espalhado por quase todo o globo terrestre. Quase todo esse avivamento. O fato é que muitos opositores se puseram contra o reino de Deus.
contra os interesses de Deus, de avivar e restaurar. Acredite, o povo... É impressionante isso, não é? Deus querendo avivar, restaurar, revelando, mostrando, dando direção, mostrando o caminho de santidade. E as pessoas se voltaram contra muitos moradores da cidade, né? E aí, o pensamento de Deus é restaurar todas as coisas e avivar, né? É um período de restituição e bênção. As pessoas insistiram que o reino dos homens deveria prevalecer sobre o reino de Deus. Daí, afrontaram a Deus, zombaram da sua santidade, provocando a sua ira. E quando as 7 taças se encheram, as 7 taças do Apocalipse se encheram, Deus começou a derramar uma a uma no planeta. É o resultado do que está acontecendo no tempo presente. As taças da ira estão sendo derramadas na terra. Nesse contexto, Deus decide separar o joio do trigo. O joio não quer ser abençoado, então fica de fora. Deus vai abençoar, avivar, restaurar e prosperar só os trigos. Só quem realmente ama a Deus e quer obedecer. Quem respeita o seu nome, a sua santidade. Quem prova que ama a Deus por meio da sua obediência. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. A verdade revelada nas Escrituras, através dos apóstolos, a qual Jesus é a pedra angular desse fundamento. Saiba que Jesus é o principal. Jesus é o principal da história da humanidade, da Bíblia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento sejam dados a Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Louve a Jesus, busque a Jesus, ore a Jesus. Através de Jesus, você tem livre acesso ao Pai. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a ponte que te liga até Deus. Portanto, não confie em ninguém em 100% aqui nessa terra. Ter a confiança na pessoa em 100%. Achar que a pessoa pode te ajudar para a tua salvação. Não, ninguém pode. O único que te leva até Deus é Jesus Cristo. Nesse sentido, só Jesus salva, transforma, cura, liberta. Só Jesus pode preencher todas as lacunas do teu coração. Claro que nós temos aqui amigos aqui nessa terra, amigos que o próprio Deus escolhe, mas você sempre vai se frustrar com os amigos dessa terra. É muito natural você se decepcionar com pessoas, porque nós somos falhos. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus é Deus. A essência do próprio Deus está em Jesus. Jesus sempre vai te falar a verdade, sempre vai te ouvir, sempre vai te amparar, sempre vai te abençoar, sempre vai te proteger. Então, se você ainda não aceitou Jesus, ore e convide a Jesus para morar no teu coração. Ele vai transformar a tua vida e ele vai te apresentar a essência do próprio Deus, o Deus perfeito. O Deus que vai transformar teu coração, a tua vida, a tua família. O Deus que vai restaurar a humanidade. Venha para esse grupo, aceite Jesus. Venha se unir aos remanescentes escatológicos, um povo que ama a Deus de todo o seu coração. E venha que você será usado tremendamente por Deus na restauração de todas as coisas. Nós vamos reorganizar o planeta com a orientação do próprio Deus. Colocar as coisas em ordem. Aconselhar, orientar, orar pelas pessoas. Buscar agradar a Deus, incentivar o povo a fazer isso. Venha para esse grupo. Queremos ser seus amigos. Queremos apresentar para você o Deus que se apresentou para nós. Que é o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E que Ele te abençoe, que Ele te ilumine. A minha oração é que Deus abençoe a você, toda a sua família, e que Deus restaure as pessoas para a glória do seu nome. Amém? Deus te abençoe sempre.